Uma pessoa falou para mim assim: apóstolo, não tem problema de deixar os outros pregar no domingo na igreja, né? Aquele pastor fala que domingo não deixa para ninguém. Irmãos, eu já perdi a fase de amar o meu ministério. Eu estou como Jesus. Importa que eu diminua e ele cresça. Eu quero que você receba esse homem de Deus, como nós recebemos profeta aqui nesse lugar, aplaudindo ao nome do Senhor bem forte. Boa noite, igreja. Agora tá bom o microfone, eu tava me matando ali, ó. Vai chegar, apóstolo? A graça e a paz de Cristo a todos. Bom é poder estarmos na casa de Deus, não é verdade? É maravilhoso. Nós podemos nos reunirmos neste lugar. Igreja é isso. Igreja é unidade, é o ajuntamento de pessoas. Igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar de pessoas quebradas que chegam aqui, sabe, com a vida no chão, destruídas, mas a perfeição do sacrifício da cruz transforma a nossa vida, que foi Jesus. Você está no lugar certo. Diga para o seu irmão, você está no lugar certo. Diga para ele. Não existe melhor lugar para estar do que a casa de Deus. Amém, gente? E Jesus, o apóstolo falou que ia ter dificuldade hoje, eu estou acreditando, hein? Amém, gente? Agora melhorou, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar para você nessa noite sobre motivação. De uma forma um pouco diferente. O que lhe motiva estar aqui hoje, por exemplo, neste lugar? Qual é a sua motivação para você se arrumar, deixar muitas das vezes um parente, um filho, um marido em casa ou uma esposa, deixar os seus afazeres e vir para a igreja, para a casa de Deus? Quais são as suas motivações? O que motivou nós estarmos nessa noite, neste lugar? O que tem lhe motivado? Jesus, por onde ele passava, ele realizava maravilhas, milagres extraordinários, coisas sobrenaturais. E as multidões procuravam seguir Jesus, procuravam ir até Jesus. E eu pergunto, qual era a motivação? Querido, eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, ele tem o controle de absolutamente tudo e todos. Isso você pode ter certeza. Eu me recordo quando o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conhece, sabe quando me assento e me levanto, esquadrinhas o meu pensar, o meu deitar, o meu andar, conhece todos os meus pensamentos, ainda a palavra não me chegou à boca e ele já o que, igreja? Ele já conhece. Tu me secas por trás e por diante. O que o salmista estava querendo dizer com essas palavras? Que Deus, ele tinha o conhecimento de todas as coisas. E realmente, o nosso Deus, Jesus Cristo, ele conhece tudo. E ele conhece aquilo que está lá no profundo, nas águas mais profundas do nosso coração. Ele sabe o que está lá dentro. E ele sabe quais são as nossas motivações, o que motivou você a estar aqui nesse lugar, nessa noite. Eu estava hoje, um pouco mais cedo na minha casa com a minha esposa, estava tomando banho, e o Espírito Santo estava falando ao meu coração sobre essa palavra que nós vamos pregar, mas na hora do banho ele estava me falando de uma forma muito diferente, e veio aquela pergunta dentro de mim: qual é a sua motivação? Por que você me busca? Por que você me procura? Queridos, você que trouxe a sua Bíblia nessa noite, abra lá no Evangelho de João. Em nome de Jesus, nós vamos ver uma palavra maravilhosa nessa noite. Mas precisamos entender o que tem nos motivado a estarmos neste lugar. A termos uma vida com Deus. O que tem nos motivado? Evangelho de João, no capítulo 12,
no versículo 20. Abrem. E depois nós vamos ver Romanos 6 também. Vou ler Bíblia hoje aqui, hein, pastor? Vamos ler palavra. Depois nós vamos para Romanos 6. Mas presta atenção numa coisa, queridos. Por que essa foi a pergunta que o Espírito Santo fez ao meu coração hoje? E eu falei com a minha esposa assim, falei, poxa, Deus tem sido tão bom comigo nesses tempos, tem me dado tantas mensagens, né? Eu falei para ela, eu faço parte de um ministério e lá está fechado, o apóstolo aqui, um homem de fé, guerreiro, falou, e aqui não vou fechar não, aqui vai estar aberto. Eu vou pregar, mas aonde eu faço parte está fechado. E eu estou pregando todos os dias no Facebook, lá no meu canal. Deus tem abençoado, tinha 1.000 pessoas de 2 semanas para cá, né? Eu estou com 5.000 seguidores agora. Pessoas da África, pessoas da França, apóstolo, traduz para o francês, eu não falo nem o português direito. Pessoas dos Estados Unidos, da Índia. E eu tenho pregado, e existe uma motivação para isso. E muitas pessoas, quando Jesus ele passava de cidade em cidade, em aldeias, aonde ele pregava, ele trazia o reino de Deus, ele dava vista aos cegos, curava leprosos, ressuscitava os mortos, ele fazia milagres extraordinários acontecerem, e por isso as multidões o acompanhavam. Isso era de uma certa forma uma motivação. Não está errado. Eu quero dizer para você que Cristo Jesus nos aceita da forma que somos, da forma que você chegou aqui hoje, Ele te recebe. Mas você precisa entender qual é a verdadeira motivação. Porque hoje, apóstolo, infelizmente, nós temos milhares de igrejas espalhadas no mundo, igrejas abarrotadas, cheias, mas qual tem sido a motivação dessas pessoas? A tua motivação de estar aqui é simplesmente porque você deseja algo, uma cura, uma libertação, uma porta de emprego? Eu quero dizer para você que Deus pode fazer tudo isso e Ele faz, porque Ele é Pai, Ele é fiel. O justo não vai mendigar o pão, está escrito isso. Mas eu quero dizer para você que a motivação não pode ser essa. A nossa motivação não pode ser essa. Nós vemos hoje igrejas abarrotadas e crentes vazios. Igrejas cheias, mas crentes vazios. Olha só o que diz aqui na palavra, versículo 20 do capítulo 12 de João, diz assim, ó. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns, leia aí comigo, gente. Havia alguns, está muito fraco, repete assim com o pastor, ó. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Havia o que, igreja? Havia algumas pessoas em uma festa que a Bíblia está relatando. E olha que diz aqui em seguida. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver quem? Diga Jesus. Aqueles gregos se depararam com os discípulos ali, André, Felipe, e eles desejavam ver Jesus. Por isso que eu comecei a introdução dizendo que por onde Jesus, ele passava, ele realizava maravilhas, a tal ponto de até os discípulos ficarem maravilhados, admirados. Você lembra quando Jesus mandou Pedro andar sobre as águas? Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele falou, vem, ele estava o quê? Caminhando. Quando ele parou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. Mas depois disso, Jesus o salvou, o pegou pela mão, e os discípulos falaram, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Tamanho poder e glória que Jesus manifestava. Querido, precisamos entender que a Bíblia diz que no início era o verbo, e o verbo ele se fez carne e habitou entre nós.
fez maravilhas entre nós, e por isso as multidões o procuravam, acompanhavam. Muitas pessoas nos dias de hoje se motivam a vir para a igreja porque o casamento está destruído, se motivam a vir para a igreja porque financeiramente está quebrado, está ruim. Ah, mas está errado, pastor. Não, o que você não pode é continuar com essa motivação, porque nós vamos ver aqui nessa palavra daqui a pouco, que assim como aqueles gregos que desejavam ver Jesus, por que desejavam? Porque eles conheciam a fama de Jesus, eles ouviam as histórias, as falácias nos corredores, nos becos. Olha, tem um Jesus aí, hein, da Galileia, que por onde ele passa, milagre para todo lado. Então eles desejaram ver Jesus. Mas vocês vão ver aqui na palavra, olha a resposta que Jesus deu para aqueles homens, e isso me chamou muita atenção, igreja. No versículo 23, diz assim, ó, vamos repetir o 22. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a quem? Falou, ó Jesus, tem uns camaradas aí na festa aí, ó, alguns gregos, e eles querem te ver. Eles falaram que querem ver o Senhor. Jesus, pois bem, manda trazê-los. E Jesus disse assim, ó, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado quem, igreja? O Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele, mas se morrer, produz o que, igreja? Muito fruto. Aqueles homens queriam ver Jesus, queriam conhecer, e Jesus, quando o avistou, ele foi bem direto, falou, olha só, eu tenho uma palavra para vocês, rapaz. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Queridos, presta atenção numa coisa. Existe aproximadamente 7 bilhões de seres humanos na face da terra. No nosso Brasil, 220 milhões de habitantes. Eu quero dizer para você, olhe para esse irmão bonito que está do seu lado aí, essa irmã bonita. Olha aí, os solteiros aí já vai profetizando. Já olha e já profetiza, se não for casado. Mas olha para essa pessoa. Sabe por que ela sai do seu lado? Nós somos fruto da morte de um que morreu e hoje nós estamos vivos. Jesus, ele disse para aqueles homens, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Jesus ao mesmo tempo estava falando de si, e estava falando também acerca da vida daquelas pessoas, que se não houvesse essa morte, mas pastor, que morte? Por isso que eu falei para você, qual é a tua motivação? Você pode ter tudo em Deus, mas nós temos que entender que o projeto, o plano de Deus para a nossa vida, não foi simplesmente nos curar ou nos libertar. O plano da salvação foi muito além disso. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida nele, queridos. E eu quero dizer para você que infelizmente hoje, eu posso dizer que já pastoreei em vários locais desse Brasil, norte, nordeste, sudeste, conhecemos um pouquinho cada cultura. E eu digo uma coisa para vocês, infelizmente, nunca se houve uma qualidade ou uma classe de crente tão fraca como a que nós temos hoje. Você me perdoe falar isso, porque a motivação é apenas vir para a igreja para encher o bolso. Vou lá fazer uma campanha da prosperidade. A motivação dela é vir para a igreja para poder tirar o filho da maconha, da droga, da cocaína. E quando Jesus cura, liberta, ela dá linha na pipa. Eu quero dizer para você que Jesus, ele deixou bem claro que a tua vida só vai dar o verdadeiro fruto que ele tem para você se você morrer para esse mundo. Enquanto nós não aprendemos a morrer para o mundo, querido, porque hoje está cheio de crentezinho Nutella na igreja, né, apóstolo? Está cheio de crente Nutella. Ah, não gostei do que o pastor falou para mim, vou sair da igreja. É porque você não estava firmado em Jesus Cristo. É porque você ainda não morreu, você ainda não matou a sua natureza terrena.
Você ainda tem as suas convicções, os seus ideais de vida e não se entregou ao sacrifício da cruz. Você ainda não entendeu a obra da cruz, o que Jesus estava fazendo naquele lugar. Ele não foi lá morrer para te dar um carro zero. Você quer ter um carro zero? Quem quer ter um carro zero? Trabalhe, estude. Porque o incrédulo lá fora trabalha, estuda, ele tem carro zero. Nem Deus ele tem, mas ele trabalha. Ele tem disposição para trabalhar. Então não se engane, vida com Deus, querido, posso dizer para você, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos de luta, vai ter momentos de dificuldades, mas creia que o guarda de Israel, diz a palavra lá em Salmos, ele não dormita, ele te guarda, ele está contigo em todos os momentos, seja nos bons, seja nos momentos ruins, mas se você for uma pessoa que ouve a palavra de Deus e as pratica, você vai edificar a sua vida sobre a rocha. Pode vir a tempestade que for, você não cai. Você não desaba, querido. Sabe por quê? Você está afirmado em Cristo. Você entendeu o sacrifício da cruz. Então hoje nós temos pessoas aqui dentro, eu digo de uma forma geral, dentro das igrejas, vazias. Pessoas que não morreram. E por isso a vida não dá fruto. Ou você acha que dá fruto é você encher o bolso. Isso aí não é fruto. Você provar dos dons espirituais, daquilo que Deus realmente quer fazer em você e através de você. Isso é só para aqueles que estão de fato conectados na videira verdadeira que é Jesus, irmãos. Então aqueles gregos, eles desejaram, não, vamos ver Jesus. E quando eles chegam lá, né, crente que ouviu uma palavra bonita, Jesus já vem com uma lapada no meio da orelha. Olha só, se vocês não morrerem, vocês não podem dar fruto. Você tem noção do que é isso, gente? Você tem noção do que tem de jovenzinho na igreja hoje se prostituindo, levando vida de casado e vem aqui cantar no altar, no ministério de louvor? Não estou falando especificamente aqui da igreja, não. Estou falando de uma forma geral. Tem acontecido isso. As pessoas têm achado hoje em dia natural o pecado. As pessoas hoje não têm mais o temor, o respeito para com Deus e com a sua obra. Acha, não, está tudo certo, é só uma coisinha, é só uma besteirinha. Posso dizer para você, que se Jesus volta agora, você vai para o inferno, você perde a tua salvação. Desculpe falar dessa forma, mas não dá para negociar, queridos, não dá para negociar com o pecado. Sabe por que Jesus morreu? Por causa do meu e do seu pecado, foi por isso. Não foi porque a gente estava miserável sem dinheiro, não. Foi porque a gente estava perdido na lama do pecado, afastados de Deus. E quando Ele morreu, Ele nos conectou novamente ao Pai. E quando você continua na prática do pecado, você joga por terra tudo aquilo que Jesus fez naquela cruz. É como se aquilo que Ele fez para você não tivesse importância nenhuma. Você consegue compreender isso? De que adianta igrejas cheias, mas cristãos vazios? Cristãos que só sabem julgar. E são cristãos covardes que só julgam na internet, na cara ninguém fala. Na internet todo mundo é apóstolo, é bispo, é profeta, nela todo mundo é profeta. Aponta o dedo, julga. Mas eu quero dizer para você, querido, se você morrer para o pecado, morrer para esse mundo, assim como Jesus morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje essa terra tem 7 bilhões de seres humanos por causa da morte de um que pagou alto preço no nosso lugar. Se você morrer para o mundo, você vai provar as maravilhas que Deus tem para fazer na tua vida. Deus tem coisas grandes para fazer em nosso favor. Deus tem projetos, tem planos para nós. Mas é só para aqueles que ouvem e obedecem a sua palavra. Então ele disse, repetindo esse versículo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Já reparou que nós estamos cheios de crentes, depressivo, angustiado, querendo se matar, se sentindo só? Estão dentro das igrejas. Filho de pastor, esposa de pastor, pastor. Querido, o que diferencia nós, pregadores de você, é que Deus nos deu um chamado diferente do seu. Mas é como a palavra diz, aquele que pensa estar em pé, não cuide não para ver se não cai. Somos filhos de Deus assim como vocês. Precisamos todos estar apercebidos. Vocês lembram da parábola das 10 virgens?
5 nécias e 5 prudentes, 5 naquele ditado, deixa a vida me levar, vivendo um evangelho frajuto, um evangelho Nutella, não tem raiz, sabe, não tem temor à palavra, não tem compromisso com a obra, anda de qualquer jeito, numa religiosidade, e quando menos espera, um noivo bate a porta, e aí? Você fica. Você já parou para pensar nisso? E era isso que o Espírito Santo está falando no meu coração hoje. Qual é a tua motivação? Você me busca por quê? É porque eu posso te dar isso? É porque eu posso fazer aquilo? Ou porque você entende que eu lá naquela cruz peguei a tua vida destruída, podre da lama do pecado, e eu morri no teu lugar, eu assumi a tua culpa. Quando nós entendemos isso, nós morremos para esse mundo. Você consegue entender isso, gente? Sim ou não? Suponhamos que você adquirisse uma dívida impagável, fizesse um alto investimento aí em milhões, e você de uma hora para outra perdesse tudo. Você imagina os credores lá na sua porta, todo mundo te cobrando, é funcionário, e você não tem como pagar. Você não tem mais crédito em lugar nenhum, seu nome está aí mal falado na praça, acabou para você. Aí chega uma pessoa, simplesmente olha para você, sem te conhecer, sem você ter feito nada, ela simplesmente te ama e fala, eu vou pagar a tua dívida, a partir de hoje você está livre. Foi isso que Jesus foi fazer na cruz. Olhou para mim, para você e falou, filhinho, acabou teu sofrimento, eu vou morrer no teu lugar, eu vou pagar esse preço. Porque eu vou morrer, eu vou ressuscitar e eu vou gerar muitos frutos. Olha os frutos de Jesus aqui hoje. Você, querido, é um fruto do sacrifício da cruz. Mas você precisa valorizar isso. Você precisa agora aplicar isso na tua vida. Você precisa agora também morrer para o pecado, morrer para esse mundo. Lá em Romanos 6, versículo 8 vai dizer assim, ó. Abra aí. É um pouquinho só mais para frente. Romanos 6, versículo 8. Posso ler, gente? Sim ou não? Ora, se já morremos com quem? Mas vamos ler com fé, pessoal. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele, se já morremos. E o que Jesus falou para os gregos? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele vai dar o quê? Morte. Morrer de uma vida para ressurgir uma vida nova. Mas não é a minha, é a vida de Cristo em mim. Então a Bíblia está dizendo aqui, ó, se já morremos com Cristo, cremos também com Ele viveremos. Será que nós morremos de fato para o nosso pecado, para esse mundo, e realmente estamos ligados a Cristo? Porque, deixa eu falar uma coisinha para você, não existe um exemplo, cristianismo sem perdão, querido. Cristianismo sem perdão não existe. Ele morreu no nosso lugar porque Ele nos amou de tal maneira, deu a vida e perdoou os nossos pecados. Então, se você se diz um cristão, mas não perdoa, você pode ser qualquer coisa, menos cristão. Você pode ser evangélico, cristão você não é. Você pode ser bispo, cristão você não é. Você consegue entender? Compreender? É muito sério isso, é uma palavra dura, mas é uma palavra que nos salva, que nos liberta, que nos faz enxergar realmente qual é a motivação de eu estar aqui. Se você não entender qual é o propósito de você estar aqui, você está perdido. Você vai ser simplesmente um frequentador de igreja, vai dar dízimo, vai dar oferta, vai ajudar a obra de Deus. Outros virão, ouvirão, obedecerão e vão dar fruto, e você vai ficar aí só, como diz a palavra, porque você não morreu ainda. Ainda é aquele velho João, aquela velha Maria. Ah, não, pastor, eu não levo desaforo para minha casa. Mas espera aí, Cristo não te perdoou?
Quantos aqui sabem orar o Pai Nosso? Ixi, o povo não sabe não, pô. Tá ruim? Quem sabe, gente? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu. Aí depois o quê? Seja feita, assim na terra. E o que mais? Perdoai, assim. Opa! Que legal, hein? Pai nosso está no céu, teu nome, o Senhor é santo, o Senhor é bom, é maravilhoso. Que venha o teu reino, que maravilha. Seja feita a tua vontade. Será que a vontade dele é feita, prevalece na nossa vida? Se na terra como no céu, pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Mas será que você perdoa? O que eu mais vejo hoje, esse trabalho que eu tenho feito nas redes sociais, as pessoas hoje estão tudo na rede social. É como eu falei, as pessoas não têm mais a coragem de falar, ela se esconde por detrás de uma rede, ali ela se abre. O que tem de pessoas sair da igreja por causa disso? Eu recebo um monte de mensagem no WhatsApp. Ah, não, lá porque o pastor... Eu falo assim, mas gente, quando ela ora o Pai Nosso, ela não fala do perdão, por que ela não aprendeu a perdoar o pastor? Sabe qual é o problema de muita gente? Que você cria expectativa em pessoas. Eu posso dizer para você, é bom confiar em pessoas, mas cria expectativa só em Deus, porque se você criar muita expectativa em alguém, da mesma proporção, da mesma forma que você espera algo dela, se ela falhar, a tua decepção vai ser tremenda, vai destruir você. Mas se você olhar para aquele Jesus que foi lá na cruz, que foi pisado, humilhado, cuspido e morreu e te ama, você nunca vai se decepcionar, querido. Porque nós olhamos para a cruz, nós não olhamos para as pessoas. E tem gente hoje caída, destruída. Ah, eu não vou mais na igreja, mas espera aí. Outro dia uma pessoa falou para mim, ah, mas ser da igreja não quer dizer nada. Eu falei, exatamente. Falei, eu estou na igreja. Ah, mas ser evangélico? Falei, pois é, eu não sou evangélico. Jesus era evangélico, irmão? Me prova. Prova aí, apóstolo. Jesus nunca foi evangélico, só para você aprender, tá? Se assuste não. Jesus não era evangélico. Ele era o Filho de Deus. Sabe o que mata as pessoas? A religiosidade. As pessoas, por causa da religião, matam, fazem guerras, criam intrigas, entram numa igreja, criam um grupinho, uma panelinha e destrói tudo. Satanás entra, acaba com tudo, por religiosidade. Aí eu pergunto, será que morreram de fato? Porque, como Jesus falou, se morrer vai dar fruto, e os frutos que nós lemos na palavra são fruto de justiça, de paz, de amor, de alegria, de bondade, tem vários frutos. Nenhum dos frutos que a Bíblia descreve são negativos, são frutos de facção, de rebeldia. Você consegue compreender isso? Então nós precisamos ter em Jesus a nossa motivação, não por aquilo que Ele faz, por aquilo que eu preciso, mas eu preciso entender que eu sou um miserável pecador e que eu preciso dEle em todos os momentos da minha vida, que eu não posso negociar com o pecado. O pecado mata, querido. O pecado destrói, leva as pessoas ao inferno, mas Jesus, Ele salva da vida eterna, quando nós obedecemos a sua palavra. Nós não estamos preocupados, pouco tempo não, já alguns anos, né, apóstolo, que eu conheço o senhor, desde lá do outro lado ali, já tem uns 5 anos, mais ou menos, deu para perceber o caráter que esse homem de Deus tem. Sempre nas nossas conversas, nunca veio com uma conversa diferente que não seja a palavra, a obra de Deus, o reino. Querido, não estamos preocupados com aquilo que você pode fazer ou dar aqui não, querido, isso daí, ó. Sabe qual é a nossa preocupação? É que você entenda que o Jesus da Bíblia, Ele morreu no teu lugar, que se você entregar a tua vida para Ele, você vai provar coisas extraordinárias. O ministério aqui não pode te dar, mas o Jesus que está aqui no ministério pode te dar coisas grandes se você obedecer a palavra dEle. Precisamos entender isso e parar de ser um cristão meio barro, meio tijolo. Ora está bem, ora está mal.
chorando pelos cantos, choramingando. Não. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Então, quando aqueles gregos quiseram ver Jesus, Jesus falou: olha, vocês têm que morrer para o pecado. Porque se vocês não morrerem, a vida de vocês não vai dar fruto. E Jesus estava falando dele mesmo também: eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E eu vou gerar frutos. Ele gerou frutos. Ele quer gerar na tua vida, querido. Jesus quer te transformar. Jesus, Ele quer te levar a uma intimidade, a um nível de intimidade, de comunhão com Ele que você não imagina. Como diz a palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem preparado para aqueles que Ele ama. Deus tem coisas grandes para você. Mas você precisa tomar uma posição de um verdadeiro crente. Chega de brincar, não há mais tempo para brincadeira. Não há mais tempo para ficar aqui dentro da igreja e lá fora ao mesmo tempo. Você decide, ou você está aqui ou você está lá. Você precisa decidir o que você quer da tua vida. Você precisa decidir se Jesus de fato é teu Senhor. Se Ele é teu Senhor, Ele diz, né, eu sou o bom pastor. Está lá em João 10. Eu chamo as minhas ovelhas e elas me reconhecem a voz. Se eu sou ovelha e Jesus é meu pastor, por que então eu ando lá na prostituição, no adultério, traindo minha mulher? Jesus não está lá, querido. Então eu não sou ovelha, eu sou bode. Não sou ovelha. Porque se você fosse ovelha, você estaria ouvindo a voz dele. Deixará o homem, sua casa, pai e mãe, vão se unir à sua mulher, ambos se tornarão uma só carne. Constituição de família e aliança de Deus ali, ó. Uma só carne. É dessa forma. Você vai deixar todo aquele costume, aquela vida velha e vai assumir a vida de Cristo. Um compromisso com Cristo. Então isso muito me assusta. Ver igrejas lotadas. E quando você para conversar com pessoas, 2, 3 frases no máximo que elas falam, você já vê assim, nossa, não é crente. É tudo, mas não é crente. Coisas que até o Satanás duvida. Nossa, ela está falando isso? Gente, isso é muito sério. Você precisa morrer para esse mundo. Você precisa matar o seu eu. É essa palavra, essa mensagem que o Espírito Santo me trouxe para falar ao nosso coração nessa noite. Nós precisamos morrer porque Jesus está prestes a voltar, querido. Leia as profecias bíblicas. Veja tudo o que está acontecendo no mundo. A ideia de um só governo, a agenda progressista, comunista. Tem gente que está dormindo, né? Está viajando. Lê a palavra que você vai ver, que tudo isso está descrito na Bíblia. E tem gente que não tem noção do que está acontecendo aí fora. E está dentro da igreja e continua naquela, né? Vai, não vai. E se Jesus volta? Como é que fica? Qual vai ser a desculpa? Ah, mas é porque eu não ia com a cara do apóstolo Wilson, eu parei de ir lá. É? E Jesus fez o que para você? A gente já não é bonito, né, apóstolo? Mas você tem que se apegar, não é a nós não, querido. Tem pessoas que quando vão na igreja, chega lá, quem que vai fazer o culto? Ah, não é o líder não? Eu já vi isso, gente. Dá as costas e vai embora. Ué, você vem buscar quem aqui dentro? Aí eu pergunto mais uma vez, qual é a sua motivação? Você está vindo buscar o quê e quem? Nós estamos cheios de crentes assim no mundo afora. E precisamos mudar isso. Nós precisamos de uma igreja santa, que não negocia com pecado, que não aceita o que é profano, mas uma igreja que é justa, que é fiel. Uma igreja que anda em caminho reto. Cheio de pastor contando piada no altar. O altar virou para a comédia agora, né? O altar virou lugar de stand-up. Jesus falou, eu vim para salvar o que está perdido. Ele não veio para contar stand-up. Ele veio para salvar do pecado. Ele não veio para fazer a gente ficar rindo no altar. Ele veio para te salvar. E quando nós entendemos isso, recebemos a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a paz que excede todo entendimento, que mesmo em meio a guerras, a problemas, a dificuldades, a paz está dentro de nós, porque é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Jesus veio trazer isso. Jesus não veio para... Eu já vi pessoas falando assim, mas temos que ter estratégia, pastor.
O mundo agora é outro, modernizou. É claro que nós temos que evoluir, mas não podemos evoluir ao ponto de trazer o que é profano para o altar, porque isso aí Deus não aceita. Temos que usar estratégias, táticas, mas não podemos usar o mundo dentro da igreja. Temos que usar a palavra para trazer o mundo para a igreja. E hoje está o contrário. Estão trazendo o mundo aqui para dentro e achando que é natural, que é normal. Achando que estão cultuando a Deus e não estão. Não morreram. Se convenceram de algo, se tornaram religiosos, crentes, evangélicos, mas não morreram de fato para o pecado. Digam glória a Deus. Você entende essa palavra? Essa palavra é o que muda a história da tua vida, querido. Vai mudar a tua história, a tua vida, se você fizer um pacto, uma aliança com Deus. Tua vida vai mudar. Porque quando nós nos tornamos crentes de verdade, então quando nós oramos, o céu se abre, porque a eficácia na oração de um justo. A Bíblia não fala isso? Que a oração do justo tem eficácia? Mas ela fala que é do justo. Quem é o justo? O fiel, o correto, o que é crente de verdade. Esse é o justo. Esse Deus atende a oração. Esse Deus, Ele atende, esse Deus, Ele honra. Vamos um pouquinho mais à frente, que a hora está avançando, já vou finalizar. Olha o versículo 9. Repetindo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Olha o versículo 11. Leia todo mundo, repete comigo, porque muita gente está sem Bíblia. Repete assim comigo. Assim, mais forte gente, assim, também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Digam glória a Deus. Nós, a igreja, ela tem que estar morta. A igreja tem que morrer, querido. Morrer para o pecado, não dá para negociar. Jesus ama você, Ele me ama. Mas se há pecado na minha vida, Ele odeia o pecado. Enquanto eu não largar o pecado, eu não posso me aproximar dEle. Você entende isso? Foi por isso que Ele morreu. Então vamos criar uma motivação diferente. O apóstolo aqui faz várias campanhas, eu vejo lá pela internet. Você pode vir buscar, não está errado não, gente. Pode usar a fé. Mas isso é segundo plano. Primeiro plano, Jesus falou: buscai o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas, ou seja, as que são menos importantes, dinheiro, carro, bens, as demais, fica em segundo plano, é bem para depois. Essas aí, serão acrescentadas, mas primeiro, meu reino que vocês têm que buscar. É a minha justiça, é me amar, me adorar, saber que eu sou o Senhor, que faço juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado. Está lá em Jeremias. Digam glória a Deus. Então os crentes, assim como Jesus morreu, mas vive para Deus, já não há morte sobre ele. Os crentes também, está dizendo aqui, considerai-vos mortos para o pecado. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei do pecado, e sim da graça de Deus.
A boa notícia é que se você tem pecado, você tem Jesus Cristo, o justo, que está à direita do Pai como seu advogado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque tudo se passou e nova criatura nós nos tornamos. Digam aleluia. Essa é a boa palavra, querido, que Jesus te perdoa. Não importa o que você tem feito, não importa se você é um crente, desculpe a palavra, se você é um crente velho de 30, 40, 50 anos, Jesus quer trazer você de volta para os braços dele. Jesus quer te libertar de uma religiosidade e quer te fazer um verdadeiro cristão, firmado na rocha, que não negocia com o mundo, com o pecado, mas que o ama e o adora em todos os lugares. Você é crente aqui, lá na sua faculdade você é crente. Ah, pastor, mas não tem nenhum crente lá. Você é crente, querido. Quantas não foram as vezes que eu, colégio, entre as pessoas, ouvi um monte de coisa. Ah, você é um bobo, você é isso, aquilo, outro. Você não é homem, um monte de mulher dando mole, querido. Eu me casei com 21 anos, está ali a minha esposa. Nunca namorei lá fora no mundão. Desde 12 anos de idade me entreguei para Jesus. Com 13 eu já pregava o evangelho. Eu entendi o que Jesus fez naquela cruz. E eu entendi que eu precisava dedicar a minha vida a Ele, a obra dEle. E as outras coisas, como diz, eu busquei o reino e a justiça. E as outras, Ele me acrescentou tudo. Casei ali com minha bênção ali, mulher de Deus. Jesus tem tudo para você, querido. Todas as suas necessidades Ele sabe, Ele conhece. Como cantamos, né? Ele conhece as nossas estruturas, sabe o que estamos fazendo, sabe o que estamos vivendo. Às vezes está difícil, está doloroso. Mas lá em Isaías 40 diz, né? Os que confiam, os que esperam no Senhor, renovam as suas. Talvez você está fraco, sem força, porque talvez você está depositando a sua motivação, a sua esperança em outra pessoa, menos Jesus. Porque aqueles que esperam em Deus, Ele renova as forças. E estes sobem como asa de águia. Essa semana, apóstolo, estava fazendo uma live, foi uma bênção com um bispo lá de Goiás. Ele estava trazendo essa mensagem ao nosso coração. Falando da águia. Eu falei, poxa, que palavra abençoada, que coisa maravilhosa. Sabe por que a palavra nos compara com a águia, querido? Sabe qual é a ave que voa mais alto? Você sabe? Quem sabe? Quem? Então fala aí. A ave que voa mais alto é quem? A águia. Mas você sabe por que ela voa mais alto? Urubu, galinha, papagaio, tico-tico, canário. Você sabia que a ave é a única, a águia, é a única ave que voa quando tem uma tempestade? Os outros ficam tudo intocados no ninho? Sabe por que a águia ela voa na tempestade? Porque a única ave que voa mais alto, ela voa acima das nuvens. Porque ela aguenta a pressão atmosférica. Ela está tendo uma tempestade, tudo está desabando aqui embaixo, aquela chuva danada. Mas acima das nuvens existe o sol da justiça e a águia consegue ir lá em cima, lá onde está o sol. Ela consegue avistar acima das nuvens. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós esperamos e confiamos no Senhor, Ele nos coloca acima das nuvens das tempestades. Tempestade não vai te derrubar, querido. Espera no Senhor. Chuvas fortes não vão derrubar a tua vida, porque se você confiar, o Senhor vai fazer você subir. É isso que Deus quer fazer, Ele quer fazer você subir. Mas primeiro, para subir, você tem que descer, morrer. Desça, morra, diminua, para que Ele cresça em você. Quem entendeu essa palavra? Você foi abençoado? Você pode vir a Jesus, pode desejar ver Jesus como aqueles gregos. Talvez a sua motivação foi essa, receber um convite, viu uma campanha que o apóstolo fez, alguém testemunhou. Jesus disse, vinde a mim, todos vós, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E não vai te lançar fora, você está no lugar certo. Mas saiba que Jesus pode te curar e te libertar, mas o que Ele quer te dar é vida eterna, porque Ele morreu no teu lugar para isso. Foi para isso que Ele morreu.
para salvar a tua vida. Não foi para outra coisa. Eu quero orar com você agora, eu vou chamar o apóstolo para orar pela tua vida. Eu não vou te chamar aqui na frente, não. Mas a gente chama na frente. Tem crente que todo culto que fala vem na frente. Quando o pastor pensa em falar, ela já está aqui. Não, pastor, você não vai chamar? Ela já vem. Até quando isso, querido? Eu não estou pregando aqui uma perfeição que você tem que ser perfeito. Eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. Você não vai encontrar perfeição em nenhum de nós. Igreja não é lugar de gente perfeita. Se nós fôssemos perfeitos, para que Jesus teria morrido em nosso lugar? Ele morreu exatamente por isso. Mas a nossa imperfeição, ela ganha uma perfeição no sacrifício e a morte de Jesus. Isso que alegra o nosso coração. Deus é uma pessoa perfeita que trabalha com pessoas imperfeitas, eu e você. Simplesmente porque Ele nos ama. Jesus nos ama tanto, morreu no nosso lugar para nos dar vida eterna. Eu queria que você que está aqui hoje, que não é um cristão e quer se tornar um cristão, ser cristão é isso, é ser fiel na palavra, é não negociar com o pecado, não tem meio termo. Ah, mas você é muito santinho. É isso mesmo, querido, é ser correto, ser fiel à palavra. Já ouvi isso, eu tenho ouvido isso de vez em quando. Eu já ouvi isso no ministério que eu pastoreei. Os pastores falavam assim: apóstolo, você é muito santão, cara. Eu falei: você quer que eu seja o quê? O demônio quer que eu seja demônio, perturbado? Eu tenho que ser santo. Ele disse: sede santos como eu sou santo. O apóstolo Paulo falou também, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa palavra do apóstolo Paulo eu gosto muito, sabe por quê? Nós temos que olhar para Jesus, sim ou não? Sempre para Ele. Como eu falei, às vezes nós vamos nos decepcionar com pessoas. Mas também não podemos usar de desculpa, querido. Porque o dever do cristão é ser referência para o mundo. Se o apóstolo Paulo fala assim, olha para mim, é porque ele tinha base, ele tinha vida com Deus. E às vezes a gente fala só assim, né? Olha para Jesus. Não, tá certo olhar para Jesus. Mas você tem que falar, querido, olha aqui para mim, sou perfeito não. Mas olha, vou te ensinar o que é ser um cristão. É reconhecer que é pecador, eu sou um miserável, mas olha, eu creio no sacrifício da cruz. Jesus morreu no meu lugar, ressuscitou. Olha, eu bebia, eu não bebo mais. Eu traía minha mulher, hoje eu não traio mais. Hoje eu sou fiel aos meus filhos, à minha família. Olha, eu tenho vida eterna, eu tenho paz. As pessoas vão te seguir, querido, porque vão ver Jesus em você. Às vezes você fica falando assim, não, tem que olhar para Jesus. Por quê? O Jesus não está em você? Cadê Ele? Ele tem que estar vivo em cada um de nós. Falar disso daqui e não viver... De que adianta? Ele falar para você depois, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Já pensou? Passar uma vida aqui dentro e no dia final, quando eu bater na porta, eu não te conheço não. Pregador, que fazia cair fogo, né? Chuva do céu. Jesus falou, não te conheço. Isso é muito sério, queridos. Eu vou passar para o apóstolo orar pela tua vida, mas eu gostaria que ficasse de pé, você que diz assim, pastor, eu quero fazer um compromisso com Deus. Você que é crente mesmo, eu estou falando com você que é crente. Sabe por que eu estou falando com você que é crente? Porque, como eu falei, está cheio de crente vazio. Crente talvez numa instituição, denominação. Sou evangélico. Você tem que deixar de ser evangélico. Tem que passar a ser filho de Deus. Você tem que passar a ser crente de verdade. Senão não adianta, querido. Se todos nós aqui morremos para o pecado, para o mundo... Você imagina quantos frutos essa igreja vão ter? Lá na tua casa, lá na tua família, lá no teu trabalho. Aonde você estiver, você manifestar o amor de Deus entre as pessoas. Você vai frutificar aonde você passar. Então você que quer fazer um compromisso com Deus, não é com a igreja não. Você vai estar na igreja, você precisa da igreja. Aqui é uma escola que você ouve. A Bíblia diz que a fé ela vem de ouvir Aqui você vai ouvir a palavra. Mas você que diz assim, eu não quero fazer parte da igreja. Eu quero fazer parte do reino na igreja. Então se você deseja isso, quer se consertar com Deus, eu não sei como está a tua vida. Mas eu sei que se você talvez ressuscitou a velha criatura, mate ela para ontem. Porque Jesus está às portas, querido. Não há mais tempo para brincadeira. É o momento agora de separar o joio do trigo.
de ser cristão de verdade. Amém? Então fique em pé em nome de Jesus. Você quer entregar a tua vida, se consertar. Ficam todos de pé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. O apóstolo vai orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a tua palavra. E em nós criou uma convicção de que nós precisamos de ti, ó Pai. Precisamos da tua misericórdia, precisamos do teu perdão. Senhor, minha oração nesta noite é para que o Senhor levante aqueles que estão caídos. Fortalece aqueles que estão fracos. E mude a vida de cada um dos teus filhos que precisa ter a vida mudada. Nós oramos e abençoamos o teu povo e te pedimos